A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre a oração do Pai Nosso. Nós já entendemos que existem 7 passos aqui na oração do Pai Nosso e entendemos que esta oração não é para ser repetida, mas é uma oração modelo através da qual você pode tomar por base para construir as suas próprias orações. Tá? Esta oração do Pai Nosso foi uma resposta de Jesus para quando os discípulos perguntaram em Lucas 11:1, Senhor, ensina-nos a orar. Quando eles pediram isso, então Jesus os ensinou através da oração do Pai Nosso. Bom, você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, participa conosco nos comentários. E você querendo mais estudos bíblicos, você querendo aprender a manejar bem a palavra do Senhor, a querer aprender a pregar, fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto bíblico, então você pode participar conosco do Clube de Pregadores. Tá? Acesse clubedepregadores.com.br, é um curso livre, tá bom? Onde você vai aprender a manejar bem a palavra da verdade. Todos os alunos que entraram e estão estudando conosco, todos eles gostaram, amaram por demais e aprenderam muito e ainda estão aprendendo sempre mais da palavra de Deus. Amém? Bom, nós paramos no 6º passo, né? Faltava apenas o passo 6 e o passo 7 para concluirmos este estudo bíblico sobre a oração do Pai Nosso. E o 6º passo da oração está no versículo de número 12, onde ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá? Bom, em outro lugar, você vai ver esse mesmo pedido com uma expressão um pouco diferente, dizendo assim, perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Bom, falar pecado ou dívida é a mesma coisa dentro da linguagem bíblica. Tá? Nos dias de hoje existe uma distinção grande nessas duas palavras. Mas por que dentro da Bíblia é a mesma coisa? Porque você está conversando com Deus. Na oração do Pai Nosso ou em qualquer oração, você está conversando com Deus. E esse aqui é um pedido para Deus. Senhor, perdoa as minhas dívidas. Como que alguém fica devendo para Deus? Não tem como você ficar devendo dinheiro para Deus. Não tem como você ficar devendo bens materiais para Deus. Isso é somente entre nós, que vivemos aqui na Terra e dentro de um sistema capitalista. Né? Então, mas com Deus, quando falamos de dívidas com Deus, nós estamos falando justamente de pecados. Tá? Então, o pecador é o que está devendo para Deus. E interessante que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 4, ele trata essa questão da mesma forma. Ele, no capítulo 4, versículo de número 4, ele diz assim, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, Paulo está ensinando que não existe salvação por obras. E ele diz que se você faz coisas boas, você não vai ser recompensado conforme as coisas boas que você fez, mas conforme a dívida que você tem para com Deus. Por quê? Porque a nossa dívida, ou seja, o nosso pecado, é tão grande diante de Deus que não importa quantas obras boas você faça, isso nunca vai superar a dívida do seu pecado. E esse é um dos motivos pelo qual ninguém pode ser salvo pelas obras. Então, você pode ser uma boa pessoa, você pode ser um bom cidadão, você pode ser honesto, você pode fazer tudo certinho, mas se você não aceitar ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, isso quer dizer o quê? Se você não entregar a sua vida para Deus, se você não se entregar ao Senhor Jesus, reconhecendo que só Ele pode salvar, então você vai morrer nos seus pecados. Porque ainda que você viva 1000 anos fazendo coisas boas, nunca você iria conseguir superar, através das obras, a quantidade de pecados que você tem. Tá?
Não é nem tanto a questão da quantidade de pecados, mas também a força do pecado, tá? A gravidade do pecado diante de Deus. Né? A gente deve lembrar, por exemplo, de Adão. Quantos anos Adão e Eva viveram antes da queda? Não se sabe, mas eu acredito que viveram muitos anos. Por quê? Porque quando vemos Eva conversando com uma cobra, então subentende-se que já passou o tempo de Adão dar nome aos animais. Adão já colocou o nome em todos os animais. Se você vê Eva conversando com uma cobra, subentende-se também que já passou o tempo de conhecer o jardim. Eles já com certeza andaram em todo o jardim, com certeza já deu tempo de ficarem familiarizados com cada cantinho do jardim, com cada animal do jardim. Então, com base nisso, passou muito tempo. Tá bom? E durante todo esse tempo, todas as obras, as coisas que Adão fazia eram boas e justas diante de Deus. Mas por causa de um único pecado, tudo isso foi perdido, foi, digamos assim, desconsiderado. Ou seja, o pecado ele é tão forte que um único pecado só que Adão cometeu foi capaz de desconsiderar todas as coisas boas que ele fez e foi capaz de desconsiderar as chances que a humanidade poderia ter de viver justamente diante de Deus. De maneira que ninguém conseguiu viver sendo justo e o próprio Deus teve que descer aqui na forma de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus teve que descer aqui para levar uma vida justa e assim trazer novamente a salvação que Adão perdeu quando deixou o pecado entrar no mundo. Bom, então dívida e pecado trata-se da mesma coisa nessa situação. Então, quando eu falo Senhor, perdoa as minhas dívidas, é a mesma coisa que dizer Senhor, perdoa os meus pecados. E ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou as nossas dívidas, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos devem, ou seja, os nossos devedores. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que para ser perdoado por Deus, antes você precisa ser alguém que perdoa o seu próximo. Em outras palavras, para alcançar o perdão de Deus, você precisa ser alguém que foi convertido 100% pelo Evangelho através do Espírito Santo de Deus. Como assim? Você tem que ser alguém que cumpre a palavra do Senhor. E qual que é a palavra do Senhor? Toda a palavra, toda a lei se resume numa coisa: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo, eu vou perdoá-lo. Quando eu vou perdoá-lo? Sempre. Quantas vezes? Todas as vezes. Porque eu amo o meu próximo. E fazendo isso, eu tenho moral para pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Então, percebe que Jesus está ensinando que não é qualquer pessoa que, ao pedir perdão para Deus, vai receber. Essa pessoa precisa ter moral diante de Deus para receber o perdão dos seus pecados. E outro detalhe mais importante ainda é que esta é uma oração casual, sendo ensinada, não para pessoas que não conhecem a Deus, ou ímpios, ou incrédulos, ou a pessoas que estão afastadas. Essa é uma oração para pessoas que servem a Deus. Tá bom? Por que isso é importante? Porque, de repente, você que nem serve a Deus ainda, não entregou sua vida para Jesus ainda, ou então está tanto tempo sem ir à igreja que já é considerado praticamente desviado, você, de repente, pode entender que se você pedir perdão a Deus agora pelos seus pecados, Ele não vai te perdoar porque você não perdoa o seu próximo. E não é bem isto o que deve acontecer, porque Deus não leva o tempo da ignorância. Então, aquele que quiser entregar a sua vida para Jesus, ele o pode fazer imediatamente, os seus pecados serão perdoados sim, mas uma vez agora que você foi perdoado, você deve se preocupar em seguir a lei do Senhor, a palavra de Deus. Por exemplo, vamos aqui em Mateus capítulo 18, versículo de número 32. Tem aqui uma parábola do credor incompassivo e olha o que Jesus diz aqui na parábola. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro,
como também eu me compadeci de ti? O que está acontecendo aqui? O Senhor perdoou o seu servo, e este servo tinha também alguém que estava devendo ele. E ele não perdoou essa pessoa que estava lhe devendo. O seu senhor ficou sabendo e disse que ele deveria, assim como ele foi perdoado, ele deveria perdoar também os demais. Tá? Então esse é o princípio. Que princípio? Eu aceitei ao Senhor Jesus. Por exemplo, eu era um ímpio, né? Um exemplo, eu nasci no berço evangélico, então é realmente um exemplo. Eu era um ímpio e no mundo eu não perdoava ninguém. Mas agora que eu aceitei o Senhor Jesus, eu fui perdoado. Então, pelo fato de eu ser perdoado, eu tenho o dever de perdoar também, porque primeiro o Senhor, ele me perdoou, tá bom? E aí sim, a partir desse momento, você vai levar uma vida de amor ao próximo, onde você perdoa o seu próximo, tá bom? Então, o Senhor ensina, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, a partir do momento que você já aceitou a Cristo, já foi perdoado primeiramente por Deus, agora, assim como você foi perdoado, você deve viver dessa forma, por esse princípio. Fui perdoado, então por isso eu posso perdoar. Outro ponto que eu quero levantar aqui é que a Bíblia não está dizendo, né, nessa oração, nessas palavras, não está dizendo peça perdão ao seu próximo, mas está dizendo perdoe o seu próximo. Tá? Por que é importante perceber isso? Porque pedir perdão nem sempre é bem sucedido. Às vezes a pessoa não quer falar com você, não quer nem te ouvir, não quer nem te escutar. Então pedir perdão nem sempre vai funcionar, porque depende, é uma coisa que depende do humor da outra pessoa. Depende do quanto a outra pessoa está ainda com raiva, com rancor ou com ódio de você. Então, por isso, a Bíblia não está dizendo aqui, na oração do Pai Nosso, que você deve ir pedir perdão, mas está dizendo que você deve perdoar. Por quê? Porque perdoar não depende do próximo. Perdoar não depende da outra pessoa. Se a outra pessoa está com raiva de você, ainda está com ódio, ainda está com mágoa, ainda está triste com você, ou ainda está querendo te prejudicar de alguma forma, não importa. Você vai perdoar. E para você perdoar, ela não depende da forma como ela está. Então, independente se a pessoa gosta de você ou deixou de gostar, o Senhor está ensinando para você perdoar. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não pode perdoar somente aqueles que você acha que merecem o perdão. Você não pode perdoar somente aqueles que fizeram alguma coisa para receber o seu perdão. Tá bom? Você tem que perdoar a todos igualmente, independente de como que está o seu próximo. Tá bem? Bom, então este é o 6º passo da oração do Pai Nosso, onde ele nos fala sobre o perdão, e o perdão é algo espiritual. Então, está implícito aqui, está subentendido no texto, que nós devemos, neste 6º passo, reconhecer a nossa dependência de Deus para as bênçãos espirituais, ou seja, os assuntos espirituais, as nossas necessidades espirituais também estão na mão de Deus e nós, através da oração, devemos reconhecer a nossa necessidade espiritual. E que necessidade espiritual é essa? Ora, eu necessito do perdão de Deus, tá bom? Você precisa do perdão de Deus. Para receber isso, você tem que perdoar o próximo. Então, dependemos de Deus para receber esse perdão. Até porque em Marcos capítulo 2, né, Marcos 2, versículo 7, diz que só há um que pode perdoar, que é Deus. Tá bom? Só Deus pode nos perdoar. Tá? E eu quero deixar uma reflexão, aproveitando, para você, com base neste princípio de perdoe o seu próximo para poder receber o perdão de Deus. Com base nisso, eu quero que você reflita. Será que quando eu quero pedir uma bênção para mim, quando eu quero que Deus me abençoe, porque aqui eu quero que Deus me perdoe, e Jesus está ensinando, você quer que Deus te perdoe? Então perdoe o próximo. Então eu quero que você pare para pensar um pouquinho, se por acaso, quando você quer uma bênção de Deus, eu quero que Deus me abençoe, será que não é a mesma regra? Você quer que Deus te abençoe? Então abençoe o próximo. Eu acredito que sim, mas eu quero deixar para você pensar e refletir nisso, tá bom? Porque
para mim perdoar o próximo, eu preciso cumprir o maior de todos os mandamentos, que é o único que importa nessa dispensação da graça. Ama ao teu próximo como a ti mesmo, porque fazendo isso você cumpre toda a lei. Então, se para receber o perdão de Deus eu tenho que perdoar os outros, então eu creio, e quero deixar para você repensar sobre isso, que para receber a bênção de Deus eu tenho que também abençoar o meu próximo. Amém? Bom, este foi o 6º passo do nosso estudo bíblico. E para fechar nesse vídeo, vamos ao 7º passo desta oração do Pai Nosso. Tá bom? O 7º passo agora, no versículo 13, diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E assim encerra a oração. Tá bom? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que está acontecendo aqui nesse 7º passo? Se for resumir em uma palavra esse pedido, porque nós vemos que é mais um pedido. Se for resumir em uma palavra só, essa palavra seria santidade. Santidade. A oração termina com um pedido de santidade. Porque quando você está dizendo, não me deixe cair em tentação, Senhor, me livra do mal, então você está pedindo, Senhor, me ajuda a guardar a minha santidade. Me ajuda a guardar a minha santidade. Hoje em dia nós vemos que muitos irmãos, muitos evangélicos, não guardam a sua santidade, começando pelas roupas que eles vestem. Eles vestem roupas que mostram muitas partes do seu corpo, né? Já vi jovens cristãs que dizem ser da igreja, mostrando barriga, mostrando costas, mostrando coxas. Eles vestem roupas mostrando muitas partes do seu corpo. Já vi varões, né? Homens e jovens, homens adultos, velhos, jovens, novos também, mostrando... você olha o WhatsApp da pessoa, tá lá a foto dele na praia, né? Sem camisa, só com um shortinho, mostrando várias partes do seu corpo. Então a gente percebe que o povo de Deus não está guardando a sua santidade, começando pela forma de se vestir. E o Senhor Jesus está nos ensinando, nesse 7º passo, a pedir a Deus ajuda para guardar a nossa santidade. Ajuda para guardar a nossa santidade. Uma vez uma jovem aceitou Jesus e ela gostava muito de usar aqueles shortinhos bem curtos. Tão curtos que dava até para ver a dobra da polpa da bunda dela. Tá? Desculpa a expressão. Mas para você ver que absurdo que era o shortinho que ela estava usando. E ela dizia, eu aceitei Jesus, eu entendo que Jesus é o caminho, eu quero ir para o céu, mas eu gosto de usar esse short. E eu acho que se eu gosto e se eu me sinto bem aqui, não tem nenhum problema. E com esse mesmo pensamento, muitas pessoas estão dando essa desculpa. Se eu me sinto bem, não tem nenhum problema. Tá bom? Então não é bem assim que funciona. O Senhor Jesus está nos ensinando a orar a Deus e pedir a Deus ajuda para guardar a nossa santidade. Então, o que essa jovem deveria fazer? Ou o que você que usa essa desculpa de que se eu me sinto bem não tem problema? O que você deveria fazer? É orar a Deus e pedir ao Senhor que ajude você a guardar a sua santidade. A mesma coisa, aquele irmão que não consegue refrear sua língua e muitas das vezes fala palavrão, fala palavras torpes, às vezes você não consegue assistir um jogo de futebol sem xingar, ou você não consegue jogar bola com seus amigos sem falar um palavrão. Então, o que você deve fazer é orar a Deus e pedir ao Senhor ajuda para guardar a sua santidade. Agora, aprofundando ainda mais aqui neste 7º passo da oração, que diz respeito à santidade, ele está dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O sentido do texto é muito importante. Por quê? Porque ele não está dizendo, presta atenção, ele não está dizendo para quando eu estiver em tentação, o Senhor me livrar. Não é isso que o texto está dizendo. Ou seja, eu vou para o meu trabalho, eu vou ter uma reunião e eu vou ficar 2 horas dentro de uma sala fechada com uma outra mulher, muito bonita, porque é uma reunião de trabalho, sei o quê. Aí ali é o momento, pode se tornar um momento de tentação, dependendo de como desenvolver as coisas. E a oração não é, Senhor, eu vou ficar sozinho com ela,
não me deixe cair em tentação. Não é isso que está dizendo o texto. O texto está dizendo para que o Senhor impeça você de ficar sozinho com essa mulher. É isso que o texto está dizendo. Você está pedindo a Deus para nem deixar a tentação chegar perto de você, tá bom? Ou seja, você vai passar numa rua e nessa rua tem ali os seus amigos da antiga vida, de quando você era do mundo, e aquilo acaba se tornando uma tentação para você voltar a fazer as coisas que você fazia do mundo. A oração aqui, o pedido aqui não é, Senhor, eu vou passar por aquela rua, eu vou ser tentado, mas por favor me livra. Não é isso que está pedindo, não é isso que está dizendo. O que o texto está dizendo é que você deve mudar de rua. É isso que quer dizer, ou seja, você tem que evitar a tentação ao máximo, né? Fugir da aparência do mal, tá bom? Então você, além de evitar por conta própria, você já está também pedindo a Deus para que ele evite de tentar você, para que ele não permita que o inimigo tente você, para que ele não permita que a tentação chegue até você. Amém? Bom, este foi então o nosso estudo bíblico sobre a oração do Pai Nosso. Como eu mencionei no início do vídeo, nós realizamos estudos bíblicos, tá bom? Regularmente no Clube de Pregadores, além de todas as aulas que já estão gravadas, tá bom? Que você tem ali para consumir, aprender e estudar, nós ainda fazemos também estudos bíblicos ao vivo somente com os alunos, tá bom? São estudos segmentados para quem quer aprender a pregar a palavra de Deus, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição um link para um projeto que nós estamos iniciando, que o nome do projeto é Senhor, ensina-nos a orar, tá bom? Esse projeto é para quem quer aprender a orar. Se você gostou desse estudo bíblico que foi ministrado aqui em várias partes aqui no nosso canal, aqui nós tratamos somente da oração do Pai Nosso, mas sobre oração existe muito mais coisas, tá bom? Então, nesse projeto, vai se tratar de um treinamento em videoaulas, onde nós vamos ensinar muita coisa sobre oração, onde eu vou aprofundar com você sobre oração, trazendo desde o Gênesis, tá bom? Desde o capítulo 2 e 3 do Gênesis já tem oração ali, tá? Então, desde lá eu vou trazer, através desse projeto, e você vai se aprofundar muito em oração. Se você tem interesse em participar, acesse o link que está aqui na descrição, tá bom? E se inscreve lá, é gratuito, tá? Você vai se inscrever gratuitamente, mostrando o seu interesse em participar conosco deste projeto. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe.